Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Levante a mão e diga: meu Deus. Mais forte: meu Deus, fala comigo nesta noite. O homem não é nada, mas a tua palavra é fiel. Amém. Assentai-vos e louvai o doutor Jesus com palmas fortes, alegres. Exalte a Jesus com as palmas. Mais alegre as palmas. Dai glória a Deus. Meus amados irmãos, eu acho muito interessante, e eu acredito que Deus também, quando alguém decide buscá-lo quando está tudo bem. Porque quando nós estamos na luta, quando a nossa vida está em verdadeiros frangalhos, aí é natural que a gente vai buscar a Deus. Agora, quando tudo vai bem, a prosperidade, finanças, casamento, saúde, tudo vai bem, e a gente ainda buscar a Deus, meus irmãos, pode ter certeza que isso chama muito a atenção de Deus. Eu estou falando isso porque agora é o momento ideal para nós demonstrarmos que nós amamos a Deus, que nós vamos buscar a Deus, mesmo quando as mãos de Deus estão estendidas sobre nós. E as mãos de Deus estão estendidas sobre nós. Nós vivemos uma época muito boa no Brasil. Nós vivemos. Então agora é o momento de nós promovermos e propormos para Deus reflexões, conserto com Deus, propósitos. Agora é o momento, não é quando está tudo infectado por Covid-19, desemprego em alta, crise, miséria, guerra, como está na Ucrânia. Nós temos que aproveitar o melhor momento da nossa vida para nos ajustar com Deus. E é o que Salomão faz. Quando ele herda um reino poderoso, o seu pai foi um grande guerreiro, e ele herdou um reino estabelecido. Estava tudo bem, e ao invés dele fazer como muitos playboys, quando a herança cai em suas mãos como se fosse uma verdadeira luva, ele tomou uma decisão particular, voluntária e individual: eu vou buscar a Deus. Salomão tomou essa decisão: eu vou buscar a Deus. Está tudo bem, não tem nada errado. O meu pai deixou acumulado ouro, prata, servos, riqueza, um reino centralizado, estabelecido com a capital em Jerusalém. Está tudo mil maravilhas, mas é agora o momento de buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus. E ao invés dele pedir para Deus vingança sobre os seus inimigos, ao invés dele fazer algum pedido escandaloso para Deus, sabe o que ele pede? Sabedoria. Ele pede que Deus lhe conceda sabedoria. E quando ele está buscando sabedoria do Senhor, ele está no momento de dedicação do templo. Meus irmãos, eu queria conhecer por dentro o Beit Hamikdash. O Beit Hamikdash, como os judeus chamam, o templo sagrado, era de uma beleza suntuosa, com decoração de ouro, de prata, madeira de lei. Você não imagina? Requintes com tapete persa, decoração nas diagonais, na vertical, na horizontal, a coisa mais linda que tem. Os historiadores afirmam que o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no auge deste esplendor e desta glória, Salomão poderia se exaltar e se orgulhar. Mas ele pede a Deus que Deus olhe para aquela
congregação que ele olhava como se fosse um caixote como esse. Ele dizia: Senhor, eu quero que a tua presença habite nesse lugar. Ainda que o nosso povo seja levado exilado para o cativeiro, eu quero que o Senhor se lembre desse lugar. Eu quero que o Senhor se lembre da minha posteridade. Eu quero que o Senhor se lembre da minha geração. Eu estou aqui agora com a minha vida tranquila, com a minha consciência tranquila, porque está tudo bem, está tudo mil maravilhas, mas eu sinto que agora é o momento de te buscar. E ele começa a buscar a Deus, ele começa a clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus dá uma resposta para Salomão. E essa resposta é uma resposta condicional. Você sabe o que é uma resposta condicional? É mais ou menos assim. Você pergunta para Deus: meu Deus, eu vou passar no concurso do estado de Minas Gerais? É uma pergunta que você faz. E Deus vai te dar uma resposta condicional. Sim, minha serva, você vai passar se você estudar. Senhor, eu tenho um desejo profundo de ser um funcionário público, concursado, com estabilidade. Me revela, Senhor, que eu vou passar no concurso. Deus diz: revelo se você estudar. Se você se dedicar, se você atender os critérios de aptidões físicas, psicotécnicas, de conhecimentos gerais, se. Meus irmãos, está surgindo uma vertente de evangelho maligna. E esta vertente, ela insinua que você não precisa fazer nada, que tudo cai de mão beijada para você, e que a graça, ela vai distribuir garantias incondicionais, extraordinárias e intermináveis, até para vadios e preguiçosos. Deus não se contradiz. Deus mesmo começou toda esta terra linda que nós vemos, trabalhando, se dedicando. E não adianta nós queremos as bênçãos de Deus se nós vivemos no pecado, na prática da imundícia. Deus fala para Salomão: Salomão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha como começa a condição de Deus. Se. Conhece esta partícula em português? Se. Nos lembra de condição, nos lembra de proporção, nos lembra que existe um elemento que vai ser determinante para que aconteça aquilo que a gente espera. Se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus ouvidos estarão atentos a este lugar, e os meus olhos se abrirão para este lugar. Se é condicional. É condicional. A Bíblia Sagrada mostra Deus fazendo esta proposta para Salomão. Salomão, este povo judeu aqui, eles se chamam pelo meu nome. Tem alguns até que adoram Baal aqui. Tem alguns até que fazem passar o filho pelo fogo aqui no meio. Tem alguns aqui que adulteram. Tem alguns que se prostituem. E não é por causa deles, não. É porque eles são chamados pelo meu nome. E como eles são chamados pelo meu nome, quando alguém olha para o judeu, entende que o judeu não nasceu espontaneamente como se fosse uma ameba, como se fosse produto do acaso. Quando olham para o povo judeu, entendem que por trás do povo judeu existe uma história, e esta história é escrita pelo meu dedo. Então este povo é o meu povo. Eles são rebeldes, eles desobedecem a minha palavra, mas mesmo assim é o meu povo. É o meu povo, Salomão, é o meu povo, e eu quero ser glorificado é pelo meu povo. É pelo meu povo que eu quero ser glorificado. Eu respeito todas as religiões. Eu aprendi a conviver com isso. Na minha convivência, na minha vivência acadêmica como aluno, eu aprendi a respeitar. Mas eu preciso ser sincero: o maior interesse de Deus não é que algum satanista ou luciferiano venha representar o nome dele, mas alguém que seja o povo dele. Deus quer contar com você. Deus quer contar conosco. Se
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiramente se humilhar. Deus faz esta proposta, e eu quero que você entenda que para que um prédio seja levantado, ele precisa de no mínimo 4 sapatas, que são as bases diagonais. 4 sapatas, no mínimo, são as bases. E o reinado de Salomão prosperou porque tinham 4 estacas fincadas em cada extremidade: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Você quer ter um casamento abençoado? É claro que você quer. Você quer ter uma família feliz? Você quer morar no céu? É claro. Você quer prosperar? Você quer ter dinheiro no bolso para custear as suas necessidades e até mesmo alguns caprichos? Porque nós, como seres humanos, nós somos caprichosos, queira ou não queira. Você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ser uma pessoa que tenha paz? Então fundamente a sua vida nestas 4 sapatas que Salomão recebeu a instrução de Deus: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. O vento pode soprar do lado que soprar, mas o teu prédio não vai cair, a tua estrutura não vai cair, a tua família não vai fracassar. Você vai ser feliz e vai ser abençoado, para a glória de Deus. Se humilhar, começa por se humilhar. Eu me lembro agora do escritor que também é filósofo, meu correligionário, Mário Sérgio Cortella. Ele faz uma observação muito interessante sobre humildade. A palavra humildade vem de humus. Sabe aquela terra preta? É preta, é fértil, é misturada, vira adubo, vira fertilizante, mas é terra. Ah, mas é preta, tem uma coloração diferenciada, mas é terra. Ah, mas faz a alface crescer, faz florescer, até as flores crescem mais depressa com humus, mas é terra. E a palavra humildade vem de terra. Sabe de onde nós viemos? Da terra. Sabe para onde nós vamos um dia? Para a terra. Então o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Nós temos que começar se humilhando entre nós no relacionamento horizontal, principalmente no vertical, que é entre nós e Deus. Nós não somos nada, dependemos dele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Humilhação. Humilhação. Quando eu comecei a estudar filosofia, o professor se endemoniou comigo e começou a me chamar de filho de Zebedeu. E eu vou falar o nome do professor aqui, que eu gosto muito dele. Ele só é atrevido. Não vou falar o nome dele. Mas aquilo me deixava com o coração muito angustiado. Porque a filosofia, ao invés de nos ensinar somente a pensar, a filosofia hoje ela tem por principal fundamento endurecer o nosso coração e questionar Deus, questionar a Bíblia, questionar a palavra de Deus. E enquanto eu questionei Deus, até os meus 28 anos, eu só sofri, gastei herança e não era pouco, sofri, passei fome, andei na lona, tive que andar com o sapato que eu andava com ele, o bico dele ia abrindo assim em 2, dizendo: se humilha, rapaz. Eu não me humilhava, até que eu aprendi que de joelhos e se humilhando ao Senhor, as coisas acontecem, as coisas melhoram, as coisas começam a fluir. Quando a gente se humilha a Deus. Um dia eu fiquei bravo com a minha tia. Ela tinha razão, ela falou assim: não ajude o Milton, não manda dinheiro pro Milton. O que o Milton está passando é porque ele é orgulhoso, porque ele é soberbo. Deixa o Milton sofrer, Deus está punindo ele, Deus está amassando o vaso. Ele ainda vai ser pastor ainda. Eu fiquei sabendo da minha tia que ela falou aquilo. Eu fiquei revoltado com aquela minha tia, eu fiquei nervosíssimo. Hoje eu dou um abraço nela que ela tem que fugir de mim. Eu digo: minha tia, a senhora estava certa. A gente tem que se humilhar. Não adianta querer colocar Deus contra a parede, ficar bravo com Deus, fica bravo com todo mundo. Tem gente que fica nervoso com Deus e vai descontar na barriga do cachorro. Vai lá, tum, chuta o cachorro.
chuta a mesa, quebra prato, briga, xinga, vai para o WhatsApp, coloca o que não presta, comenta o que não deve, porque está nervoso, e na verdade não está nem nervoso com todo mundo, está nervoso com Deus. Meu querido, deixa eu abrir os teus olhos e o teu ouvido. Antes de você nascer, Deus já era. Se humilha debaixo da potente mão dele, se humilha debaixo da potente mão dele. Deus é poderoso demais para se meter com ele. Você lembra daquelas aulas de ciência de Needham, Spallanzani, biogênese, a biogênese, e as teorias de Francis Galton, e as teorias de Charles Darwin, e você fica dizendo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Meu querido, fica com isso aqui, ó, se humilha com a palavra de Deus, não precisa questionar, é só você glorificar, é só você procurar deixar o Espírito Santo te iluminar, ele vai te dar aquele grau de humilhação que você precisa. Ele vai te dar o grau de humilhação que você precisa, para depois ele te exaltar. Quando a gente levanta o nariz, quando a gente levanta o espinhaço, quando a gente endurece a cerviz, sabe o que é dura a cerviz? A cerviz é a coluna cervical. É aqui, ó, você fica assim, ó. Igual aquele jovem de 17 anos que está começando a aparecer o gogó, parece um frango, mas já quer bater boca com o pai e com a mãe. É assim que muitos crentes são. Endurece a cerviz diante de Deus. Meus queridos, o nosso Deus é amoroso, Ele sabe o que faz. Quando a gente empina o nariz, quando a gente levanta a arrogância, o nosso sucesso vai até uma altura. Ele começa a formar uma parábola. É uma decadência, é uma queda. É desse jeito. Agora, quando é Deus que nos exalta, ele começa pela humilhação, porque ele começa pelas bases, ele começa pelos pilares de Salomão: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos. Tem pecado, quando Deus está permitindo a gente se humilhar, tem pecado que a gente nem lembrava mais, lá da mocidade, e a gente diz, meu Deus está visitando até os pecados da minha adolescência, bem certinho. Meu Deus, o que é isso? Por que Deus está permitindo isso? Tem coisa da época da minha infância que está sendo visitada agora. Por quê? Porque quanto mais fundo Deus vai, mais Ele vai cavando a estrutura do teu alicerce. Daí Ele coloca um prédio por cima e ninguém te derruba nunca mais, porque é Deus que te levantou. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede mais. Se humilhar. Se Deus permitir, um dia eu quero pregar sobre humildade aqui. Não que eu seja humilde, viu? Eu ainda tenho muito que aprender a ser humilde. Estou no caminho. Volta e meia eu estou pensando alguma coisa, quando eu quero estofar o peito aqui, dar uma puxadinha na gravata, Jeová vai lá e me dá uma na costela, que eu fico todo torto aqui assim, ele fala, isso é para você aprender, meu servo. Nós ainda estamos aprendendo o caminho da humildade ainda. O primeiro pilar é esse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Fala para quem está ao teu lado, se você tiver coragem, depende do humor de quem está ao teu lado, fala aí, se humilhe na presença de Deus. Não pode brigar, hein? Fala de novo. Tem gente que já pensou assim, ainda bem que ele não pediu para mim me humilhar para minha esposa. Ainda bem que ele não forçou a barra para pedir para mim humilhar para o meu esposo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Segundo pilar, oração. Você quer ser vitorioso? Quando você se levantar pela manhã, ao invés de você desativar o modo avião do teu celular, ou você fazer a atualização das mensagens, SMS, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ou sei lá o que, dobra teu joelho, ore a Deus e diga, meu Deus, cubra meu dia, cubra minha família, cubra meus propósitos, ore ao teu Deus, e você vai ver que a tua vida vai funcionar de uma forma diferente. Oração. Alguém aqui
Já ouviu falar de Daniel? Sinaliza assim. Claro que já. Pastor, ele era um homem de muito sucesso, muito sábio. Pois é. Como é que ele estudava tanto, tinha tanta sabedoria? Não sei, eu só sei que ele orava 3 vezes no dia, no mínimo. O rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, orava 3 vezes ao dia, no mínimo. Vou dar um exemplo maior de todos, o mais arrebatador que eu conheço. Jesus Cristo, o legítimo Filho de Deus, vivia no Getsemane, vivia no Monte Tabor, vivia orando, buscando a Deus. Você quer ser vitorioso? Você quer vencer? Antes de você deixar alguma palavra escapar da tua boca para fora, que a tua palavra suba em forma de oração na presença de Deus. Construa um alicerce sólido à base de oração diante do Senhor. Oração. Oração. Como é que eu faço para orar? Eu me lembro uma vez, uma senhora alemã que morava do lado da minha casa, falou assim: guia pasta, querido pastor, vou te ensinar a orar. Eu falei: a senhora vai me ensinar a orar? Que bênção. Ela começou a orar em alemão. Ich bin klein. E começou a orar em alemão, e eu fiquei admirado com aquilo. Ela falou para mim assim: pastor, essa oração aqui eu aprendi com a minha oma, e a minha oma aprendeu com a oma dela, e a oma dela aprendeu com a outra oma dela, e assim vai sucessivamente. Hoje os pais e os avós, alguns ensinam os netos a falar piada suja, ou fica todo encantado e maravilhado dizendo assim: meu netinho faz tudo no celular, ele vai por tantos lugares que eu não imaginava, meu neto é um gênio. Meus queridos, você já viu alguém plantar capim, ou plantar picão, ou plantar, como é que é o nome? Tem tanto nome, né? Daqueles matos, aquelas ervas daninhas. Cresce sozinho. Uma criança aprende a mexer no celular sozinha. Deus não precisa que você fique admirado com o teu neto está sendo absorvido pela tecnologia, ou pelo teu filho está sendo absorvido. Deus tem mais prazer que você ensine o teu filho ou o teu neto dobrar o joelho e buscar a Deus e construir o alicerce sólido da vida dele. Oração. Oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o que mais? E buscar a minha, e buscar a minha, e buscar a minha. O que é isso que eu estou balançando aqui? É o quê? O que é isso aqui? A mão está relacionada com o verbo fazer. Quando você vai dirigir, é com a mão. Quando você vai assentar um tijolo, é com a mão. Você vai colocar uma cerâmica, é com a mão. Você vai pintar uma casa, é com a mão. A mão está relacionada a trabalho. A mão está relacionada ao que se faz. E aqui Salomão nos ensina um princípio extraordinário. Primeiramente tem que se humilhar. Em segundo lugar tem que orar. E em terceiro, não é como o evangelho mimado, egocêntrico de hoje em dia, que ensina a pessoa a fazer igual as 2 filhas de sanguessuga. Dá. Não, senhores. Não é como se Deus dependesse de nós e nós estivéssemos na qualidade de exigir, de pedir, e Deus fosse obrigado a dar. Não, aqui a Bíblia mostra buscar a face. Sabe o que quer dizer buscar a face? Não é somente buscar o que Deus faz, não é somente buscar o que Deus realiza. Quando você está interessado nas mãos de Deus, você recebe algum favor e vira as costas e vai embora e se esquece dele. Quando você busca a face, estamos falando de relacionamento. Você não consegue olhar na cara de alguém quando você percebe falsidade ou engano, ou quando você está mentindo, ou quando você tem má intenção. Você não consegue olhar nos olhos, não consegue olhar na face. Assim também, quando nós não temos interesse de fidelidade e compromisso com Deus,
a gente fica preocupado só com a mão dele. Você quer ter um pilar sólido na tua vida? Não busque somente a mão de Deus, mas busque a face, busque relacionamento, busque amizade, busque intimidade, busque comunhão com ele. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Será que isso não se constitui alguns pilares para um prédio gigantesco, a ponto dos prédios do Nova Lima, do Alphaville, serem invejados de tão grande o prédio? E é o que Deus tem para fazer na tua vida. É o que Deus tem para fazer através da tua família. Deus prefere investir em você. Por isso que Deus está trazendo essa palavra aqui nessa noite. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus. Às vezes você cumprimenta uma pessoa, você pega na mão dela e você percebe que a pessoa nem olha no teu rosto. A paz do Senhor. Tem uns que até contraem a paz do Senhor. Paz do Senhor. Mas não olha no rosto. Será que nós estamos nos dedicando a buscar a face de Deus? Daí você vai dizer: pastor, buscar a face de Deus, que heresia é essa, pastor? Como é que eu vou buscar a face de Deus se Deus é santo? Pois é, esse que é o problema. O problema é que nós somos preguiçosos e a gente diz: Deus é santo, eu não quero a face dele. Mas a mão a gente quer, né? Não, eu não quero a face dele porque ele é muito santo. Não, ele é santo, então vamos nos santificar e vamos buscar a face dele. Vamos atrás, vamos na madrugada, vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos pagar o preço necessário. Nós vamos atrás da face dele. Já estão finalizando. A última sapata da base: se humilhar, orar, buscar a face. E o que mais? E o que mais? Se converter dos maus caminhos. Meus queridos, quando a Bíblia diz de se converter dos maus caminhos, muitas pessoas dizem assim: eu não tenho mau caminho para mim me arrepender. Eu sou um pagador de impostos. Eu levanto de manhã para trabalhar e volto para casa só de noite. Não sou adúltero, não sou ladrão, não sou político. Como é que eu vou ter maus caminhos? Eu faço tudo certinho, trabalhador padrão. Como é que eu vou ter maus caminhos? Escute uma coisa aqui. A minha avó tinha um ditado baiano arretada como era oxente. Dizia o seguinte: quem vê cara não vê coração. Agora com Deus é diferente. Às vezes a gente pensa que os nossos caminhos é só aquilo que a gente faz. Mas quando a Bíblia fala dos maus caminhos, um caminho não é só um lugar onde você trilha para chegar no outro endereço. Por exemplo, daqui até Uberlândia. Se você for para Uberlândia, existe o caminho. Se você não for, existe o caminho do mesmo jeito. Ou seja, existem pecados que nós não praticamos. É porque Deus olha para nós e diz assim: por misericórdia, eu não vou deixar você praticar esse pecado. Eu vou trancar a porta da oportunidade e você não vai pecar, porque não aconteceu a oportunidade. Senão você pecava. Porque Deus não conhece somente atos, ações e atitudes. Deus conhece intenções. Alguém entendeu aí? Você sabe a diferença entre atos, ações e atitudes? A diferença para com intenção? A intenção não é o que você fez, é o que está talvez no teu coração, e é um mau caminho. E Deus não quer que você se arrependa somente dos pecados que você já praticou. Porque talvez pecados que você já praticou, você já confessou, ele já jogou no mar do esquecimento. O problema são pecados que você premedita. Você diz: esse pecado é igual um menu de churrascaria. Esse pecado é para sábado, esse é para domingo, esse é para segunda-feira, esse é para eventualmente, se surgir a oportunidade. Deus está dizendo aqui nesta noite: você quer ser feliz e abençoado? Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta, coloque até os caminhos na presença de Deus e seja feliz, seja fiel, seja abençoado por Deus. Seja abençoado por Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Os maus caminhos.
as más intenções, as propostas que o adversário coloca na nossa frente, só traz derrota, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final são caminhos de morte. Quando a gente constitui esta base para a nossa vida, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, irmãos, deixa o circo pegar fogo, deixa o mundo acabar em barranco, deixa acontecer o que acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido. Fica tranquilo, apenas creia nesta palavra, coloque a tua vida nesta base, nesta palavra. Glória a Deus. Finalizei. Eu falei que são 4 as sapatas que vão formar esta base: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. São 4. Nós estamos dando 4 passos para Deus. Sabe quantos passos a Bíblia Sagrada mostra Deus dando na direção de Salomão? Primeiro, eu ouvirei do céu. Repita comigo. Vamos personalizar a mensagem? Repita bem alto comigo. Deus ouvirá do céu. Mais alto. Deus ouvirá do céu. Perdoará os pecados. Sarará a terra. Os seus ouvidos estarão abertos. E os seus olhos estarão abertos. E os seus ouvidos atentos. Já deu 5. Salomão daria 4 passos. Deus deu 5. Preste atenção. Se levante nesta noite e comece a andar na direção deste propósito, porque Deus já está vindo na tua direção nesta noite. Deus já está vindo na tua direção nesta noite. Pode se levantar, fica de pé. Pode ficar de pé glorificando a Deus. Diga glória a Deus. Deus mudou a mensagem, irmão Diego. Mudou tudo. Dá glória a Deus aí. Levante a mão, diga comigo: meu Deus, fala comigo pelas revelações do Espírito Santo. Nesta noite, eu quero ser muito mais abençoado, em nome de Jesus. Queridos, levante a tua oferta, vocês sabem daquele horário, né? Levante o teu voto para o céu.